criamos um país de pessoas covardes que aceitam passivamente ter seus bens roubados. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós iremos falar sobre um assunto que é muito polêmico e difícil das pessoas entrarem em um acordo, que é o direito da autodefesa. Eu quero falar mais especificamente sobre o desarmamento seletivo, que é o que deixa o cidadão de bem vulnerável e o bandido armado. E eu vou mostrar com números a maior mentira já pregada nesse país, que é a que fala que armas legalizadas aumentam a criminalidade. Então já se inscreve, deixa o teu like para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade toda a semana, ok? Bora lá? Antes de prosseguir, é importante deixar claro que o objetivo desse vídeo não é incentivar o uso indiscriminado de armas, mas sim debater sobre o assunto e entender por que somente um lado da população é prejudicado. Eu vou começar com um trecho de um artigo muito bem escrito pelo professor Adilson Abreu Dallari, da PUC de São Paulo, em julho de 2019. Abro aspas. Uma patética carta aberta pelo controle de armas foi publicada na Folha de São Paulo, de 4 de junho, assinada por 11 ex-ministros da Justiça e da Segurança, com uma série de platitudes merecendo destaque a absurda afirmação no sentido de que o controle de armas e munições do país é uma agenda central para o enfrentamento do crime organizado e para a redução dos homicídios. Ora, qualquer pessoa sabe, menos eles, que bandido não compra fuzil automático em loja. Sendo também inquestionável que o número de homicídios por ano dobrou desde 2003, quando foi promulgado o Estatuto do Desarmamento. Essa carta aberta é uma verdadeira confissão do fracasso. Ela mostra uma obsessão pelo combate à compra de armas de defesa por pessoas de bem e uma negligência ou incompetência com relação ao controle de fronteiras, o crime organizado e o tráfico de drogas. O mais provável, porém, é que tenha sido um posicionamento ideológico, pois mentes totalitárias se afinam. Fecho aspas. O link do artigo eu vou deixar aí na descrição do vídeo para quem quiser ler aí depois, tá? Então vamos por partes. Primeiramente, o que dizem as nossas leis sobre o assunto? O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a segurança e a propriedade. No artigo 25 do Código Penal diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. E no artigo 23 ele fala o seguinte: a legítima defesa é causa de exclusão de ilicitude. Ou seja, caso provado em juízo a legítima defesa, teoricamente, você não será declarado culpado nem será levado para a prisão. A liberdade de possuir uma arma para autodefesa é um direito fundamental em muitos países, garantido por leis e constituições. Ao permitir o acesso legal à arma de fogo, abre-se a possibilidade de que indivíduos responsáveis e preparados tenham condições de proteger a si próprios e a sua família em situações de perigo. Essa perspectiva ela se apoia na ideia óbvia de que o Estado não está sempre presente para proteger cada cidadão individualmente. Por isso, a importância do direito à autodefesa. E ao armar-se legalmente, o cidadão de bem ele torna-se menos vulnerável a agressões e invasões. Isso contribui, de certa forma, para um senso geral de segurança. E, além disso, a posse responsável de armas de fogo acaba desencorajando os bandidos, uma vez que a incerteza quanto à reação de uma vítima em um assalto ajuda a inibir as suas ações. E é aqui que eu faço um parênteses importante,
como eu menciono no livro que eu estou escrevendo, no capítulo que fala sobre as narrativas, o que é uma narrativa? Uma narrativa é uma história contada por meio de palavras ou texto utilizada para influenciar a maneira como as pessoas pensam e se comportam. E uma das narrativas mais conhecidas quando falamos aqui no Brasil sobre segurança pública é o termo pejorativo cunhado aí pela imprensa e pelos parlamentares de esquerda sobre um grupo de políticos brasileiros que tem como característica comum a defesa de pautas relacionadas ao setor de segurança pública, que é a chamada bancada da bala. Esse grupo de parlamentares é composto majoritariamente por membros das polícias e militares das Forças Armadas e tem ganhado certa relevância no cenário político nos últimos anos. Grande parte dos brasileiros finalmente abriu os olhos e entendeu que a bancada da bala, na verdade, é a bancada da segurança pública. E ao invés de criticar essas pessoas, nós deveríamos estar apoiando seus projetos. E esses parlamentares defendem, dentre outras questões, o endurecimento, por exemplo, de leis penais, aumento de penas para crimes violentos, redução da maioridade penal, acesso facilitado a armas de fogo para civis e a valorização das carreiras de segurança. Alguém em sã consciência é contra alguma dessas pautas? Na minha opinião, que somente quem vai ser prejudicado por elas. Só para vocês terem uma ideia, desde o Estatuto do Desarmamento de 2003, os índices de criminalidade no Brasil explodiram, o que prova a incompetência dessas teses e desses discursos. Percebam que 2002 foi a eleição do presidente Lula, ou seja, uma das primeiras atitudes do seu governo foi desarmar a população. E de lá para cá, nós ficamos cada vez mais reféns da criminalidade. E para mostrar como eu trago aqui vários pontos de vista, eu trago também um artigo do Guilherme Boulos, um político de um partido de extrema esquerda, também de janeiro ali de 2019, falando sobre o mesmo assunto. Nesse texto da Carta Capital, ele apresenta 5 razões para ser contra a posse de armas de fogo. Primeiro, ele diz que países mais armados não são mais seguros. Pois bem, vamos ver aqui alguns números então antigos, até mesmo da época do Estatuto. Em termos de criminalidade, segundo o estudo global de homicídio publicado pela ONU em 2013, o Brasil tinha, em 2007, mesmo ano do relatório sobre armas, uma taxa de 23,5 assassinatos por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos a proporção era de 5,6. Nessa comparação simples, o Brasil ele tem menos de 10% da taxa de armas per capita dos Estados Unidos, ou seja, o Brasil tem 90% menos armas do que o cidadão americano, por cabeça per capita, mas uma taxa de homicídio quase 5 vezes maior. Ou seja, não é o cidadão que mata, mas a bandidagem. Em 2017, ainda por consequência das políticas do governo que estava saindo, o Brasil teve um pico de violência, com essa taxa atingindo 30,9 mortes violentas por cada grupo de 100 mil habitantes. Isso tudo parece construir um argumento a favor do armamento civil, concordam? Mas vamos tentar fazer um exercício aqui. E se nós mudarmos a base de comparação? A Inglaterra, por exemplo, que tem uma das leis mais restritivas contra armas de fogo do planeta, é o 88º no ranking de armas per capita e em 2007 apresentava uma taxa de homicídio de 1,7 crimes do tipo por 100 mil habitantes. E agora, isso parece um bom argumento a favor da restrição do armamento civil, certo? O que a gente pode entender disso? Vamos tentar pensar um pouquinho. Para mim, o grande problema com essas tentativas de comparar política de armamento civil com dados de segurança pública é que os dados, primeiro, muitas vezes não são confiáveis e a taxa de criminalidade ela depende muito de inúmeros outros fatores. Depende de fatores econômicos, fatores educacionais, depende de leis, enfim, de uma série de outras coisas. E é sempre possível selecionar uma comparação que vai fazer o teu argumento, o argumento preferido, soar melhor. Né? E é isso que os políticos costumam fazer.
torturar os números ao seu favor. Como é que nós podemos comparar Brasil com países de primeiro mundo? Comparar banana com maçã, na minha opinião. Então vamos tentar comparar com países vizinhos aqui, nossos, aqui na América Latina, para ficarmos mais perto. Uruguai e Paraguai são os países mais armados da América Latina e, coincidentemente, os de menor índice de homicídios por 100 mil habitantes. Outro ponto levantado por ele foi de que a maior parte da população defende a proibição da posse de armas. Ora, qual foi o resultado do referendo de 2005? Na época, os eleitores responderam a pergunta se o comércio de armas de fogo e munição deveria ser proibido no Brasil. A imensa maioria, 63,94%, respondeu que não, enquanto apenas 36% responderam que sim, que o comércio deveria ser proibido. Lembrando que eles mudaram a pergunta na última hora, não sei se vocês lembram, para tentar inverter a lógica e confundir a população. E mesmo assim perderam feio no referendo. E essa decisão da população foi literalmente ignorada pelo governo, que conseguiu restringir a venda ainda mais já com o Estatuto do Desarmamento 2 anos antes e dificultar mais ainda o acesso de armas ao cidadão de bem. Onde ele escreve que a quantidade de armas ilegais deve aumentar é outra falácia. É comprovado que as armas dos bandidos não vêm das mãos das pessoas. Elas vêm principalmente das facções criminosas, como o PCC, Comando Vermelho, elas entram pela fronteira. Eles têm ramificações em diversos países. Ou você já viu alguma pessoa ser assaltada, por exemplo, e perder um lança-foguetes ou um fuzil de assalto para um bandido? Os demais itens que ele cita, como estar armado, aumenta os riscos em caso de assalto, ou armas em casa aumentam o risco na família, especialmente para as mulheres, assista o vídeo até o final que eu vou mostrar com números como isso não é verdade. É apenas mais uma narrativa que não se sustenta e serve apenas para te enrolar. Eu não seria contra o desarmamento de maneira nenhuma se primeiro os bandidos perdessem as armas. O problema é o desarmamento seletivo, que deixa o pai de família desamparado e os vagabundos com certeza da impunidade. E quando os legisladores pensam dessa forma, e pior, quando grande parte da sociedade também pensa dessa forma, os governos eles conseguem promover políticas de desarmamento que afetam somente o cidadão de bem, ao invés de focar em medidas efetivas na repressão dos crimes. E essas ações muitas vezes têm muito pouco efeito na redução da criminalidade. Acabam desarmando justamente aqueles que buscam autodefesa por não contar com o apoio do Estado. Um outro ponto importante de você refletir é sobre a liberdade de escolha. Se você não quer ter uma arma, é bem simples, não compre. Agora, proibir o cidadão que fez curso, testes psicológicos, comprou sua arma legalmente, possui registro, e essa arma pode ser facilmente rastreada, é privar as pessoas de sua liberdade e dos seus direitos. E a autodefesa é um desses direitos. É fundamental que as políticas de combate ao crime elas sejam focadas em duas frentes, prevenção e repressão. Ninguém nega a necessidade de mantermos políticas sociais para evitarmos o aumento do ingresso de crianças e adolescentes no crime organizado. Qualquer pessoa sabe que somente repressão não resolve. Mas somente políticas sociais também não. As políticas sociais elas focam no médio e longo prazo, para as próximas gerações. As políticas de repressão focam no agora, no combate imediato. Ambas são necessárias. Mas é clara a incapacidade dos governos que defendem menos repressão de manterem o seu discurso diante do aumento gritante da criminalidade no Brasil nas últimas décadas. Políticas de desencarceramento, saidinhas de tudo quanto é tipo, até filha que mata a mãe sai no dia das mães, e o entendimento de que crimes menores não cabem à prisão são um tapa na cara das pessoas, um tapa na cara da sociedade.
Eles aumentam o número de bandidos nas ruas e quem paga o pato por essa situação não são os políticos ou ministros que andam em carros blindados, com seguranças armados. É você, o trouxa que votou neles por acreditar nesses discursos. Você que levanta 5 da matina para ir trabalhar e é assaltado na parada de ônibus, sem a menor possibilidade de se defender. Mas o discurso é de que a responsabilidade é do Estado. O Estado precisa te defender. E onde é que está a polícia quando você é assaltado? Mas a culpa não é da polícia. É impossível ter um guarda armado em cada esquina. A culpa é nossa, que acreditamos nessas falsas promessas e votamos nesses políticos que defendem esse tipo de discurso. Quais são as medidas efetivas do governo, principalmente o federal, para a retirada de circulação de armas ilegais? Combate ao tráfico de drogas e de armamentos? E para prender esses bandidos violentos? Tirar armas das pessoas que trabalham e possuem residência fixa é fácil. Subir no morro ninguém sobe. E quando isso acontece, a imprensa e os políticos oportunistas falam em chacina, como vimos esses dias na operação do Guarujá em São Paulo. Enquanto burocratas mentirosos nos enganam com seus discursos políticos e postzinho no Twitter, alimentando a ideia de que o aumento das armas nas mãos da população aumenta a criminalidade e as mortes, o número dos últimos anos mostram justamente o contrário. E para provar isso, eu entrei no site do Ministério da Justiça e plotei os números da criminalidade desde 2015 em um gráfico. Esses são números que eu baixei semana passada do Ministério da Justiça e que eu deixei o link também aqui na descrição do vídeo para quem quiser conferir, tá bom? Então, aqui eu trouxe alguns números interessantes que eu plotei aqui numa planilha do Excel que mostram alguns números bem interessantes. Por exemplo, homicídio doloso. Notem que esse número vinha crescendo até 2017. 2016 foi o final do governo da Dilma. Nós não temos números anteriores a 2015 e também não temos números posteriores a 2022 ainda. Então esse número vinha crescendo até 2017. Aqui foi praticamente o início do governo Temer e depois ele cai de uma forma abrupta a partir de 2018. Notem aqui que eu cheguei a um pico de 55, quase 56 mil homicídios dolosos no ano e eu caí para o final de 2022 para 39 mil casos de homicídio doloso. O roubo seguido de morte, que é o latrocínio, também vinha aumentando muito até 2017, chegou num pico de quase 2.500 registros e também despencou a partir de 2018. Finalizando 2022 com apenas não, né, pessoal? É muito crime no Brasil, mas praticamente a metade do valor de 2017, com 1.201 casos. Olhem esse outro aqui, ó, lesão corporal seguida de morte. Também vinha aumentando até 2017, chegou no pico de 970 e foi reduzido. Aqui, na verdade, o número menor foi em 2021, de 525 casos. Ele até deu uma aumentada aqui em 2022, mas de qualquer forma, é quase a metade do maior número que foi de 970 em 2017. Isso números de lesão corporal seguida de morte. Agora vamos dar uma analisada nesses números por sexo. Então, o homicídio doloso, aqui eu fiz uma plotagem de sexo masculino e feminino. Então nós temos aqui uma redução drástica também, né, do número de casos, principalmente masculinos, né? E isso é uma outra coisa interessante, né, que a gente é óbvio que nós temos que defender todas as minorias e as partes mais fracas, mas o grande índice de mortalidade de homicídio é com o sexo masculino. Ele é muito maior. Vejam os números aqui, de 3.500 em 2016 para 44 mil quando se trata de homens. Então o homem ele morre muito mais no dia a dia. Né? Mas de qualquer forma, nós tivemos uma redução aqui de mortes de ambos os sexos, né? Tanto masculino quanto feminino. Feminino menos,
né? Uma redução menor e uma redução maior para o sexo masculino. Roubo seguido de morte, a mesma coisa, né? Nós tivemos um pico aqui de 2.133 de homens que sofreram um roubo seguido de morte, latrocínio, e 233 de mulheres. Mulheres foi baixado praticamente pela metade até o final de 2022, a mesma coisa os números, os índices relativos ao sexo masculino. E aqui lesão corporal seguida de morte. Então, também, vejam que os números sempre aumentaram até 2017. Chegou a um pico de 815 lesões corporais seguidas de morte do sexo masculino e de 102 no feminino, e esses números baixaram bastante. O feminino aqui chegou pela metade e o masculino também tendo uma leve alta aqui em 2022. Então, notem como esses números baixaram. E aqui, pessoal, aqui é o início do governo Temer, né? E aqui é o governo do Jair Bolsonaro. E aqui eu não estou defendendo governos, não estou defendendo pessoas, eu estou defendendo políticas, né? Então, aqui teve uma política forte de armamento da população civil, do cidadão de bem, do cidadão trabalhador, e um combate muito forte à criminalidade. E esses números comprovam a eficácia dessas medidas. Vejam agora aqui, ó, estupro, furto de veículo, roubo de carga e roubo de veículo. Tá? Roubo é quando é com mão armada, né? E furto é um veículo estacionado, por exemplo, que não teve nenhuma violência na hora desse furto. Então vejam só, olha os números de furto: 20.419 em 2015, caindo para 9.013 em 2022. Esse índice até já vinha caindo mesmo, né? 2015, 2016, 2017 ele já vinha caindo. Roubo de veículo, por exemplo, né? Se mantinha mais ou menos estável, deu uma subidinha aqui em 2017 e caiu abruptamente a partir de 2018. Estupro, olha o número de estupros, vinha aumentando 2015, 2016, 2017 com 5.137 casos e depois até subiu um pouquinho mais ainda em 2018 e depois começou a cair, né? E os roubos de carga, que estavam na faixa ali de 261, 331, chegou a 414 casos em 2017 e caiu praticamente 4 vezes esse número para 122 casos em 2022. Então, os números não mentem, pessoal. Eles provam que medidas efetivas, independente se eu tenho políticas sociais, medidas efetivas de combate ao crime e de armamento da população civil, da população de bem, surte um efeito positivo na redução do número de criminalidade. E contra números não há argumentos. Até 2017, onde os índices atingiram seu pico máximo, a criminalidade só aumentou no Brasil. Se pegarmos o primeiro ano do governo Temer e os 4 do ex-presidente Bolsonaro, com maior acesso às armas pela população de bem, os índices de criminalidade despencaram. Expliquem esses números agora, especialistas. E não adianta virem com a história de que foi a polícia, ou a baboseira de que nos últimos anos as facções criminosas deram um tempo, ficaram amigas. Ninguém é tão idiota a ponto de acreditar nisso. E então nós chegamos à pergunta que não quer calar. Os criminosos vão obedecer a essas leis de desarmamento? A resposta é óbvia, claro que não. O criminoso não respeita a lei e infelizmente eles conseguem armas de forma ilegal em qualquer lugar. Com um cidadão de bem desarmado, fica fácil para o bandido. Ele sabe que não vai enfrentar resistência e a própria imprensa prega esse tipo de discurso, do tipo, não reaja, entregue tudo para o bandido. Pessoal, nós criamos um país de pessoas covardes que aceitam passivamente ter seus bens roubados. A política do quanto pior melhor tem um propósito claro: acabar com a liberdade das pessoas para deixá-las totalmente submissas e dependentes do Estado. E eu não preciso dizer quais regimes políticos adoram esse tipo de abordagem. Veja o meu vídeo sobre a democracia em risco e você vai entender um pouco mais como devagar estamos indo por esse caminho. Então acordem,
Lutem pelos seus direitos. Abraços e até a próxima.